Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo onde eu falo sobre segurança digital. Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre PFC ativo e Square Sine Wave, Step Sine Wave em questão de energia. Ok? Por que você tem que saber disso? Bem, eu já tenho um website aqui aberto, só coloquei aqui Active PFC no Google. Eu estou fazendo uma pesquisa em inglês. Eu espero poder traduzir em português muito legal, porque eu não sei se tem muito artigo sobre isso no Brasil. Então eu vou trazer esse artigo dos Estados Unidos para cá, ok? Então vamos lá. O que é Active PFC ou PFC ativo? É uma fonte que corrige a voltagem. Simples. Como assim? Tá, vamos lá. Por exemplo, tá chegando 120 volts na sua casa. E algumas vezes ele tem um peak ou um spike de voltagem, por exemplo. Ele vai para 180, ele vai para, sei lá, 115, depois vai para 80, e depois, tem um spikezinho às vezes aí. E nesse spike de voltagem que vai e volta muito rápido, pode dar problema na fonte, pode dar problema na placa-mãe, enfim, um monte de coisa aí que vem antes, que vem na fonte de alimentação e depois, ok? E para corrigir isso, os desenvolvedores de fontes criaram o ativo PFC ativo. Para quê? Com que essa voltagem não afete a fonte de alimentação. Então, se tiver um spike lá de 180 volts e voltar para 120, a fonte de alimentação ela se reajusta à voltagem. Olha que legal. E é todas as fontes de hoje em dia que tem essa tecnologia? Não sei falar, eu acho que não. Pode ser que seja, mas eu prefiro deixar algumas de lado, sabe? Você deve optar por uma fonte de alimentação com PFC ativo sempre, ok? E vamos lá, vamos ver se eu tenho uma imagem aqui para representar qual que é a voltagem, o que que ela faz. Eu não vou ficar olhando esquema elétrico porque eu também não entendo esses esquemas elétricos. Mas vamos lá, vamos ver se eu consigo achar PFC Active Voltage Adjustment. Eu vou ajuste de voltagem. Vamos ver. Vamos ver se ele tem uma tabela aqui que fala sobre as voltagens que pode ir, a mínima voltagem que ele pode operar e a máxima voltagem que ele pode operar. Se você não achar por alguma razão algum documentário que fala sobre isso, às vezes na fonte de alimentação, no adesivo dela fala 100 volts a 240. E eu acho que a amperagem ele muda também, conforme a voltagem aumenta ou abaixa. Mas tudo bem, vamos lá. Sabendo disso, sabendo do PFC ativo, que a voltagem ela pode ser alterada, ela tem um problema. Vamos discutir esse problema. O problema é o seguinte. Vamos supor que você tem um estabilizador ou um no-break, certo? O estabilizador e o no-break, eles precisam fazer um negócio chamado Voltage Simulation, alguma coisa assim, Sine Wave Simulation, Stepped Sine Wave Simulation. O que é isso? A energia que vem da rua é um sine wave puro, sim. A energia que sai do estabilizador ou sai da fonte de alimentação, desculpa,
sai do estabilizador ou do no break, ele é um simulado. Ele é assim, tá? É um tipo de um square sine wave ou stepped sine wave. Vamos pegar uma imagem aqui para mostrar. Essa imagem aqui, ela fala sobre um sine wave puro, um pure sine wave, uma onda de seno, e fala sobre um stepped sine wave, ou uma onda de seno de escada, certo? Para o no break e para o estabilizador simular esse sine wave, ele precisa simular, certo? Aí o que acontece é que há um conflito entre mandar a energia do no break ou do estabilizador para a fonte que a fonte não gosta. O que é isso? Quando o no break, vou falar só de no break agora, vamos falar só do estabilizador para ficar mais fácil, para deixar o no break do lado. Se o estabilizador manda a voltagem e zero por um tempo assim meio longo, o que acontece é que a fonte de alimentação, ela sabe a energia que está entrando. E se ela detecta que tem 0 volts entrando, ela pode parar de funcionar. Ou ela pode até dar algum problema na placa-mãe. Ou alguns outros periféricos. Já aconteceu comigo? Não. Já aconteceu com outras pessoas? Não sei. É isso que se ouve falar na internet. Eu usei por um tempo o no break que tinha stepped sine wave e não senti diferença, tá? Eu usei, não senti diferença, mas eu também troquei, certo? Só para ter segurança, para não dar problema na fonte de alimentação, tá? Blá, blá, blá e tudo mais. Tava dando mais problema quando eu tinha o no break que tinha o squared sine wave, sim. Então é um indicativo, certo? Então por isso que não pode colocar o PFC ativo com um squared sine wave estabilizador. Acho que deu para entender mais ou menos. Então é isso. Por isso que não se pode colocar os dois juntos, ok? Agora eu vou falar sobre fonte 80 Plus, ok? Ou 80 Plus ou 80 mais. Tem 80 Plus normal, 80 Plus bronze, silver, gold, platinum e titanium. Vamos lá. O que essa sigla significa? Vamos lá, vamos para baixo, tá. Significa o seguinte: 80 Plus sem nada, sem bronze, sem esse tipo de coisa aí, a 20% de uso, que é o load, é prometido a eficiência de 80%. 50% de uso, a eficiência é de 80%. Esse é do 80 Plus, tá? Vou continuar. De 100%, a eficiência é de 80% e se for PFC é 90%. PFC pontos 90. Eu não sei o que significa o ponto 90, não vou falar sobre isso então. Ok? Esse é para 115 volts não redundante, interno não redundante. Se você perguntar para mim o que significa internal non redundant, não sei. Daqui a pouco a gente faz a pesquisa. Vamos fazer a pesquisa agora, senão eu esqueço e depois fica no ar. Eu não gosto disso. O que é internal non redundant? Vamos ver. Deixa eu fazer uma leitura aqui.
significa que tem mais de 2 Power Supply Units, mais de 2, vamos dizer assim, fonte de alimentação dentro de uma, certo? Isso aqui é não redundante, tá? E esse é o rating. Vamos pro próximo. O bronze promete 20% de uso promete 82% de eficiência, e em 50% de uso da fonte de alimentação é prometido 85% de eficiência. De novo, PFC .90, infelizmente não sei se significa, eu acho que é eficiência, mas infelizmente eu não tenho certeza, não posso opinar ou falar. A 100% de uso do bronze, plus bronze, 82% de eficiência. Vamos para o próximo. O silver. 20% de uso é prometido 85% de eficiência. 50% de uso é prometido 88% de eficiência. Tá, vamos parar um pouco de falar sobre esses números agora e vamos falar o que significa essa eficiência. Porque se eu ficar falando 85%, 80%, blá blá blá, sem saber o que é eficiência, não vai dar certo. Ok. Se eu tô usando, vamos dizer 100 watts, número simples. Se eu estou usando 100 watts da minha fonte de alimentação e ela é 80 plus, significa que se eu for lá se eu usar 100 watts dela, 20 watts desses 100 é gastado em energia para conversão de energia de 115 volts, que está escrito ali, para 12, 5 volts e 3.3 volts, certo? 20% de energia para troca, para conversão de 115 para essas três energias aí que eu acabei de falar, essas três voltagens. Nisso é perdido esses 20 watts em calor e a fonte de alimentação precisa, de algum modo, dissipar esse calor. O ventoinha. Tá, agora que você sabe como que isso funciona, vamos voltar aqui, vamos falar sobre o Gold agora. Aí eu falo sobre esse industrial também, junto. 87% de eficiência em 20% de load. Então, eu não quero entrar tanto em número, tanto em cálculo, porque pode ser que seja um pouco demais, certo? Próximo. A 50% de uso, 90% é usado para eficiência, 90% de eficiência. A 100% de uso, 87% de eficiência. No industrial, em 115 volts, aí já é um pouco menos, né? 82% de eficiência em 10% de uso de load. Em 25% de load, é garantido 87% de eficiência. Aí tem os números aí. Agora vamos falar do mais interessante. Vamos pular o Platinum. No titânio, a 10% de load, 10% de uso de energia, 90% é para eficiência e 10% garante 90% de eficiência e 10% de energia. Bom, né? A 20%, 92% é eficiente e 8% é gastado em heat. É gastado para transferir essa energia de 115 volts para as três energias lá, 12, 5 e 3.3. Na 50% de load ou de uso, 94% de eficiência. 100% de load,
90% de eficiência. Certo? Esse é o nível aqui de como é que esses 80 Plus funciona. O melhor de todos, assim, se você quer gastar menos energia, é o 80 Plus Titânio. Agora, não significa que isso é melhor para os componentes, vou deixar bem claro, tá? Pode ser que o melhor para pro componente pode ser que seja o Gold, certo? Eu não posso opinar nisso também, porque eu também não vi os números, não sei. Mas para mim, ele tá dando 12 volts, 12.12, eu acho, 12.12 volts, 12.18, alguma coisa assim, na voltagem de 12 volts. Aí no 5 tá dando 5.1 e no 3 tá dando 3.34, se eu me lembro bem, na minha fonte de alimentação. E aí a gente tem que falar sobre range de voltagem, sobre qual que é a voltagem certa para a fonte de alimentação. Então vamos lá, vamos ver qual que é esse range aí. Vamos ver aqui. Voltage tolerance. Vamos lá. No PSU ATX V2.2. Eu não sei qual que é a versão minha. Não sabia nem que existia a versão, mas tudo bem. Vamos lá. A tolerância é de 5%. Em todos. Então vamos lá, né? Se você um dia não saber, tá aí, 5% em todos. Na PSU ou no Power Supply ou na fonte de alimentação. Vamos lá. Em 3.3 volts DC, não é Direct Current, vou só falar em VDC, 5% de tolerância, então é 3.135 de o mínimo que pode chegar e o máximo é 3.46, o máximo que pode chegar. Nos 5 volts, o mínimo é 4.75 e o máximo é 5.25. Nos 12 volts é positivo, né? Interessante. Não vamos falar sobre positivo primeiro. Nos 12 volts positivo é 11.4, que é a tolerância, e 12.6, que é a tolerância. Agora, menos 5 VDC, o voltage, é menos 4.5 e menos 5.5, a tolerância é de 10%. Então, é isso aí. Se você quiser saber se sua fonte de alimentação ainda está bom para ser usada, a tolerância é de 5%. Eu só fui falando sobre eles porque às vezes a pessoa não tem um jeito de ouvir o áudio ou quer que eu dê mais detalhes, quer que eu fale sobre, e eu falei sobre eles aí, certo? Que mais eu preciso saber de voltagem? Eu acho, não tenho certeza, tá? Eu acho que é só isso. Se passar muito dessa voltagem, pode ser que você queime o computador. Se tiver pouca voltagem, pode ser que não funcione. Ou pode ser que queime também. Não tenho certeza. Na questão de overclock, isso é boa.
por exemplo, a fonte de alimentação, eu acho que ela usa 12 volts ou 5 ou 3 pontos, não lembro, eu não sei qual que é o rail de voltagem da CPU. Agora o que você precisa saber é o seguinte, se tiver pouca voltagem, se tiver menos que 12 volts, se tiver, por exemplo, 11.8, tá na voltagem aceitável. Só que se você for tentar fazer o overclock, você talvez não consiga chegar na velocidade que você quer por causa dessa voltagem. Simples, né? Por quê? Porque não está suprindo voltagem suficiente, certo? Então tá aí. Tanto overclock de placa de vídeo quanto overclock de processador, se não tiver energia suficiente, ele não vai funcionar. Isso é normal, não é uma coisa que eu inventei ou nada. Mas certo. E eu acho que eu fico por aqui por esse vídeo. Eu acho que foi muito informativo para você sobre energia dos componentes, para que seu computador não pare de funcionar ou seu computador não queime, certo? Agora, pode ter coisas inexplicáveis também. Vamos supor, não vamos supor nada. Vamos dar o exemplo aí das placas mães da ASUS, deixa eu lembrar o nome. A X520E da ASUS. Acho que é X570E da ASUS, que é a Gaming. É que pelo menos eu tô tendo problema, tá? Se eu deixar ele fazer a voltagem e a velocidade dele alterar, eu acho que é mais a voltagem. O processador, ele pode começar a dar problema de WHEA, o evento 17. Se você tiver aí, é só ir no Event Viewer aqui. Ele não vai estar nesse computador aqui, porque ele é uma máquina virtual, mas se você quiser no visualizador de eventos, eu acho que é o Logs do Windows Sistema. Ele vai estar aqui, ó, WHEA, evento número 17. Tá? Esse evento fala que teve algum problema na comunicação com algum lugar. Assim, é bem genérico. E pode ser problema do processador comunicando com a memória, pode ser problema da placa de vídeo comunicando com o processador, pode ser o NVMe que está no PCIe 4. ou 3.0 que está comunicando com o processador. É alguma coisa assim. Também não posso ficar falando muito sobre, mas eu sei que algum problema parte disso aí. Também pode ser. Eu não sei se tem mais algum problema, mas para você ter mais especificidade nesse problema, você pode ir em aplicativo e ver o porquê que ele fechou sozinho, tá? Eu posso fazer um evento pular sozinho aqui nesse Event Viewer, mas eu tenho que usar meu computador para fazer isso e eu tenho que usar um programa certo. Enfim. E eu fico por aqui. E meu nome é Rafael e espero que você tenha gostado desse vídeo.